Meus caros amigos, vamos então começar. Houve uma alteração na composição da mesa, porque o professor Nogueira Leite teve um estado de luto inesperado e, portanto, não pôde estar cá hoje. Têm o programa e, portanto, não vale a pena estar a gastar muito tempo com isso. Vale a pena apenas dizer que, para quem não tem acompanhado desde o princípio, o Fórum da Competitividade tem exercido, desde 94, uma ação persistente a favor de uma mudança de rumo que é inevitável, mas que tem sido adiada sempre. Toda a gente reconhece que é inevitável, mas ela vai sempre sendo adiada. E estamos agora mais uma situação em que, se houvesse alguma coerência, nós devíamos estar a dar alta prioridade a tudo que representasse aumento da competitividade e da atratividade do país. Esta iniciativa que estamos hoje é uma iniciativa que sabem como é que vai decorrer. Vamos ter uma apresentação. Onde é que está o Pedro? Fugiu? Foi lá fora. O Pedro Brás Teixeira. A ideia era mudarmos um bocadinho o estilo e, em vez de fazer recomendações apenas, fazemos um cenário do que é que podia mudar se essas alterações tivessem lugar. E, portanto, há um ensaio quantitativo que o Pedro Brás Teixeira elaborou e que vai ser apresentado e que ficará no site do Fórum. A ideia é que depois, visto o que teria que mudar em termos dos efeitos macroeconómicos, fosse detalhado através do trabalho que vem decorrendo no Fórum há anos, há mais de uma dúzia de anos, e que vem decorrendo e vai continuar a decorrer em grupos de trabalho especializados. E que detalhariam, é uma seleção do que consideramos estratégico para que se mude a eficácia do andamento da nossa economia. Tem áreas de setores, mas também tem áreas de políticas e, portanto, esses grupos de trabalho, nos próximos poucos meses, apresentarão um roadmap mais detalhado de como é que essa mudança poderá ter lugar efetivamente. O Fórum tem usado todas as oportunidades, como sabem, os que têm acompanhado ou que são membros, têm aproveitado todas as oportunidades de todos estes anos. Está aqui o Pedro Faz da Costa, que está ali à frente, que tem sido a alma persistente dessa quase uma guerra contra a cultura e a mentalidade dominante no país. E a propósito do orçamento, a propósito das legislações, da alteração de legislações mais significativas, a propósito do que se vai passando no mundo, tomar posições, e temos tomado, e organizar eventos onde esse debate se faz. Normalmente com participações qualificadas e conclusões que são inegáveis e incontroversas. No fundo, estamos a falar das mesmas reformas que eu me lembro, e tenho, infelizmente, idade para me lembrar de coisas muito antigas, desde o governo do professor Mota Pinto, que se sabe que são necessárias algumas reformas na justiça, na burocracia, na fiscalidade e por aí adiante, que todos os governos têm considerado necessárias e todos os governos não realizam. Ou realizam, então, em circunstâncias tão adversas que a necessidade acaba por se manter mais tempo do que se esperava possível finalizar as reformas. Bom, para aproveitarmos bem o tempo, nós vamos ter a apresentação do ensaio que o Pedro fez quantitativo. Depois vamos ter aqui um painel em que o professor Nogueira Leite não está, mas eu tentarei dizer alguma coisa sobre o que ele tinha pensado dizer. E haverá uma segunda rodada. Os organizadores não pensaram, eu confirmei, que houvesse debate na Assembleia, porque se pensa que o importante também é o encerramento que o Sr. Presidente da República fará e, porventura, não temos tempo para prolongar antes dele chegar e o encerramento ter lugar. Mas veremos. Pedro, quer começar a sua apresentação? Boa tarde a todos. Esta apresentação tem um primeiro capítulo sobre os problemas do passado, depois a mudança radical que propomos com metas macroeconómicas, medidas gerais e medidas setoriais. Os erros do passado. Começamos pelo ignorar o desafio da globalização.
a partir da queda do Muro de Berlim e a entrada da China na Organização Mundial de Comércio, Portugal, e aliás a maior parte dos países, estava confrontado com o problema da globalização. E Portugal estava particularmente mal colocado para enfrentar este problema. Infelizmente, em vez de enfrentarmos este problema, ignorámo-lo e resolvemos apostar na procura interna. Do que resultou a pior estagnação dos últimos 100 anos, um endividamento externo galopante que era inferior a 10% em 1995 e que ultrapassou os 100% do PIB nos últimos anos, e a necessidade de pedir ajuda à Troika. Um segundo conjunto de problemas diz respeito às contas públicas, em que tivemos o maior crescimento da despesa pública de 36% em 86 para 50% do PIB em 2010. Desbaratámos as poupanças da taxa de juro no período de adesão, preparatório da adesão ao euro. Como se isso não fosse suficiente, houve uma carpintaria financeira nas PPPs e tivemos sempre déficit e nem com a Troika houve uma reforma da despesa pública. Portanto, continuamos com um grave problema das contas públicas, como aliás vamos ver já hoje, não é? Amanhã, com as dificuldades do orçamento do próximo ano. Houve uma aposta no betão em vez da qualificação e nós temos excelentes indicadores em relação às infraestruturas. Em termos internacionais estamos extremamente bem posicionados e em termos da qualificação temos o pior lugar na Europa. Portanto, há aqui assim, houve uma escolha estratégica, digamos assim, dos últimos anos, de privilegiar o betão em vez da qualificação. E se nos primeiros anos o betão fazia sentido, recordemos que a autoestrada Lisboa-Porto foi inaugurada apenas em 1991, os últimos investimentos no betão são de utilidade mínima, enquanto o investimento na qualificação seria muitíssimo mais interessante, mas investimento genuinamente qualificante, não é novas oportunidades e coisas desse tipo. Excessos financeiros. Os passivos brutos da economia subiram de 83% do PIB em 96 para 303% do PIB. E, pior do que isso, nós podíamos ter endividado para investir em exportações. E, então, essa dívida conseguiria gerar os recursos para pagar a dívida. Simplesmente, o crédito foi essencialmente concentrado no setor não transacionável, que jamais poderia gerar os recursos para pagar essa dívida externa. Este resultado dos últimos anos é, em primeiro lugar, grave, porque leva a uma estagnação do nível de vida dos portugueses e cria uma enorme pressão sobre o Estado Social, porque, evidentemente, sustentar um Estado Social quando a economia cresce a 3% é uma coisa, quando cresce a 1% ou 0% é muitíssimo mais difícil. É estranho, este resultado é muito estranho. Portugal está a receber, há 35 anos que Portugal recebe fundos comunitários para convergir. Portanto, é muito estranho que há 16 anos que estejamos a divergir. E, finalmente, é um fenómeno extraordinariamente raro. Vamos ver no gráfico seguinte. Isto é o crescimento acumulado do PIB entre 2000 e 2015. Vemos ali assim... por exemplo, peço desculpa. A Irlanda, claramente acima dos países que recebeu ajuda externa, numa posição extremamente confortável. Aliás, a Irlanda é o país que cresceu, a partir da Irlanda, são países que cresceram em média acima de 3% ao ano. E cresceram 3% num período particularmente difícil, porque este período inclui a pior crise internacional dos últimos 80 anos. Espanha, muito acima da média europeia, não muito acima, mas acima da média europeia. Portugal, aqui é o terceiro pior, mas claramente desfasado de todos os outros. Nós não estamos um bocado abaixo da média, nós estamos muito abaixo da média e numa situação que é muito má. Pior que nós, só a Itália e a Grécia. A Itália
como já pertence ao grupo das economias mais desenvolvidas, não sofre a pressão para convergir, porque já atingiu aquele nível de desenvolvimento. Portanto, é como se ficássemos Portugal e a Grécia destacados no fim da cauda. E há aqui assim um elemento adicional a acrescentar, é que, como este crescimento muito mau foi conseguido através do endividamento externo, isso significa que nós temos que o nosso rendimento nacional cresceu menos do que o PIB. E, portanto, se fôssemos calcular isto em termos de rendimento nacional, o crescimento era praticamente zero. Portanto, isto é um resultado muito, muito mau. Outra forma de olhar para ver de que forma este resultado é mau. Nós temos sido ultrapassados pelos novos países da União Europeia, mesmo antes de acederem à União Europeia, Malta, Eslovénia, etc. Eu destaco estes três últimos porque tinham um rendimento cerca de metade do nosso aqui há 20 anos. E é evidente que a Estónia e a Lituânia eventualmente estavam a sofrer da implosão da URSS, mas de qualquer forma tiveram um progresso muito significativo. E, finalmente, os países que estão a aproximar de Portugal já estão, digamos, dos nossos calcanhares. Vários, eu aqui acrescentei alguns não europeus, como a Malásia, Chile, Panamá, Turquia, e temos aqui o caso da China, que me parece particularmente interessante, porque a China, em 1995, tinha um rendimento que era apenas 12%. Portanto, a China era quase uma coisa que não nos podia afetar. E o ano passado já atingiu 51%. A China já tem um rendimento que é 51% do nosso rendimento. E segundo o FMI, em 2021, a China deverá atingir 67% do nosso rendimento. Portanto, há muitas pessoas que dizem nós não podemos competir com a China. Não podemos. Com esta trajetória, vamos ser obrigados a competir com a China. Sobretudo se não fizermos mais nada e mantivermos a estagnação dos últimos anos. As reformas têm sido insuficientes. O nosso atual potencial de crescimento, de acordo com o FMI, é apenas de 1,2%. Isso, se só crescermos 1,2%, isso conduz-nos a um empobrecimento relativo. 2016 foi um ano perdido. E aqui assim gostava de acrescentar um ponto, que é: há aqui muitos erros políticos, certamente, mas há também muitos silêncios que permitiram que estes erros acontecessem. Dois tipos de silêncios. Os silêncios quando os políticos estavam a cometer erros, que não houve, a sociedade civil não travou, não contrariou esses erros, e quando os políticos estavam a cometer políticas corretas de correção, não foram ajudados, não houve apoio a essas políticas. E quando não há esse apoio e só há os protestos das pequenas corporações, as pessoas que não percebem nada do assunto, o que é que pensam? Este governo está a fazer uma asneira, toda a gente está contra, porque quem fala está contra, e quem deveria estar a favor está calado. Portanto, isto coloca uns incentivos políticos extraordinariamente perversos, que é, quando um governo faz asneira, não tem nenhum custo em fazê-lo. Então, faz asneira. Quando um governo faz políticas corretas, só tem custos políticos em fazê-lo. E então não há benefícios para fazer isto. E então nós ficamos em que há um excesso de asneiras e um déficit de políticas corretas. Portanto, estes silêncios da sociedade civil são, de alguma maneira, responsáveis também pelo estado a que aqui chegamos. Portanto, impõe-se uma mudança radical face ao passado. Nós precisamos de crescer pelo menos 3% ao ano. Por uma primeiríssima razão, é que nós precisamos de compensar a estagnação dos últimos 16 anos. Não podemos ser modestos na nossa ambição, porque nós temos 16 anos de estagnação que precisamos de compensar. Precisamos também de diminuir claramente o desemprego e de forma rápida, não décima a décima. Precisamos de aumentar os salários reais e o nível de vida dos portugueses. Atenção que não podemos aumentar os salários reais antes da produtividade.
os salários reais não são uma semente, são um fruto. Portanto, não podemos fazer confusão em relação a este aspecto. Queremos preservar o essencial do Estado Social. Haverá reformas a fazer, certamente. Nós temos problemas do envelhecimento que coloca 2 graves problemas sobre as contas públicas, quer do lado da segurança social, quer do lado da saúde. Vamos ter que reformar o Estado Social, mas não queremos desmantelá-lo. E, se crescermos mais, vamos poder preservar mais do Estado Social. Queremos convergir para os países mais prósperos da União Europeia, queremos acabar este período todo de estagnação, queremos dar sustentabilidade à dívida externa, queremos dar sustentabilidade à dívida pública. Quanto mais crescermos, mais fácil será gerirmos a dívida que temos e que precisamos de fortalecer o sistema financeiro que, apesar de todos os excessos que cometeu, quanto pior for o crescimento económico, mais difícil será reforçar-se. Temos, digamos, 3 vias de atuação para conseguir este resultado dos 3%. Por um lado, uma redução genérica dos custos de contexto, vamos ver à frente o que é isto, uma angariação direta de investimento estrangeiro, isto é, nós precisamos de criar as condições para atrair investimento estrangeiro, mas depois não podemos ficar sentados à espera que ele venha. Temos que ir lá diretamente buscá-lo e precisamos de identificar exatamente setores e empresas que poderão ter interesse em investir em Portugal. E temos que ir lá bater à porta. Precisamos de uma formação profissional genuinamente qualificante. Este é um dos maiores problemas que nós temos e não podemos continuar a gastar rios de dinheiro em pseudo-formação. Em relação aos custos de contexto, isto é um estudo retirado de um estudo da Roland Berger e da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã. É relativamente consensual o que é que os investidores estrangeiros se queixam em relação a Portugal. Falta de eficiência da administração pública, custos de energia demasiado elevados, falta de transparência nos concursos públicos, fiscalidade elevada e instável, falta de flexibilidade laboral, condições de pagamento, formação profissional não académica, morosidade da justiça económica e problemas de segurança contratual, um problema recente, infelizmente, do atual governo. O investimento direto exportador, que é uma das apostas principais, deverá permitir atingir 7 objetivos. Relativamente óbvios, o aumento do PIB, do emprego, do investimento, das exportações, da produtividade. O próprio investimento fornece a poupança para financiar este investimento, torna a nossa dívida externa menos instável. Nós temos um problema muito grave, que é a maior parte da nossa dívida externa é a dívida financeira. Ao contrário, por exemplo, da Irlanda, que tem dívida direta, que é investimento direto. Investimento direto, fábricas, etc. Isso não sai rapidamente do país, está para ficar, vem para ficar. Investimento financeiro, não. Houve uma frase infeliz do ministro e decide vender tudo e num quarto de hora desaparece este investimento. Portanto, nós temos uma dívida externa muito elevada, vai ser difícil baixá-la, mas é relativamente fácil, em certo sentido, torná-la menos instável. Menos financeira, mais investimento direto estrangeiro, torna uma dívida menos preocupante. Em relação às metas macroeconómicas, estão aqui desenhadas. Portanto, o dado essencial daqui é a meta dos 3% ao ano no conjunto do período, que passa por o investimento aumentar o seu peso no PIB, para 20% do PIB. Consideramos investimento muito mais eficiente do que tem sido feito até aqui, porque nós temos tido investimentos em autoestradas sem tráfego, em uma série de investimentos sem utilidade e, portanto, é relativamente fácil que tenhamos investimento mais eficiente. Além disso, este número de 20% não é nada do outro mundo. A média entre 1995 e 2007 foi de 24% do PIB, portanto, não estamos... É ambicioso, mas não é perfeitamente realista. Nós já tivemos muito mais do que isso. As exportações crescerem em percentagem do PIB também, de 42% para 48%, é uma meta que nós consideramos que é atingível. Em relação ao mercado de trabalho, crescimento do emprego,
uma descida do desemprego, uma clara descida do desemprego, e os salários reais também a subirem, em termos acumulados, cerca de 16%. Agora, comparando, isto é o PIB, aqui na linha de baixo é o PIB sem reformas, tal como nós estamos, a crescer 1,2% ao ano, a preços de 2015 e seguindo uma nova estratégia económica. E a diferença entre estes dois níveis é cerca de 22% do PIB de 2015. E os ganhos acumulados ao longo destes anos todos, portanto, estes ganhos todos acumulados representarão cerca de 104% do PIB de 2015. Portanto, é como se ganhássemos um ano, em relação ao cenário atual, em 10 anos recebêssemos o equivalente a 11 anos aos atuais níveis. Agora, passando às medidas gerais para concretizar estas metas, para além daqueles pilares que eu falei anteriormente. Um dos problemas maiores que nós temos em Portugal é a dimensão das empresas. Nós temos aqui, assim, que 45% do emprego em Portugal está em microempresas, ou seja, com menos de 10 trabalhadores. Quando na União Europeia, esta percentagem é apenas de 29%. Em relação às pequenas empresas não há grande diferença, em relação às médias também não. Em relação às grandes há uma grande diferença. Portanto, nós temos excesso de microempresas, excesso de emprego nas microempresas e um déficit de emprego nas grandes empresas. Quando, tipicamente, as empresas maiores são mais produtivas do que as empresas menores. No caso da União Europeia, as empresas grandes têm uma produtividade que é 1,5 vezes as PMEs. Em Portugal, é quase 2,5 vezes as PMEs. A diferença de produtividade entre as microempresas e as grandes empresas é muitíssimo maior em Portugal do que na média da União Europeia. Portanto, quanto mais nós conseguirmos que as empresas cresçam, maior, só esse efeito do aumento da dimensão das empresas teria um aumento significativo na produtividade média do país. Portanto, nós temos que, esta questão não está inteiramente esclarecida, temos que identificar os obstáculos ao aumento da dimensão das empresas e para que possamos resolver este problema da estrutura das nossas empresas. Portanto, há aqui assim algum trabalho, o Dr. João Salgueiro falou já do trabalho feito pelo Fórum, mas há ainda trabalho que é necessário fazer e em relação a este aspecto é um daqueles que nos merece bastante interesse, porque de facto há aqui assim um obstáculo muito importante ao aumento da produtividade. Em relação às medidas setoriais, elas serão definidas pela dezena de grupos de trabalho. Eu peço desculpa, não estava aqui na sala, não sei se já foi referido. Potenciar o crescimento económico, requalificação em emprego, exportação e subcontratação especializada, investimento direto estrangeiro, internacionalizar a construção. Nós temos um excesso, nós tínhamos excesso de construção e agora não podemos voltar a ter tanta construção. E a forma de resolver este problema é arranjar emprego no exterior para esses trabalhadores todos da construção que ficaram desempregados. A aposta num trabalho que está em curso em relação às zonas económicas especiais, a agricultura, economia digital, saúde. E planeamos fazer um relatório conjunto final de todos estes setores. Iremos produzir relatórios setoriais ao longo do tempo e depois um relatório final com as conclusões de todo o trabalho. As conclusões disto é que nós estamos numa estagnação há 16 anos, mas esta estagnação não é inevitável. É absolutamente rara, estranha e, portanto, não tem nada de inevitável. Mas precisamos, evidentemente, de mudar muita coisa.
E isto, o nosso trabalho aqui assim é a continuação do trabalho anterior do Fórum, mas envolve também novas reflexões posteriores que vamos realizar nos próximos meses. E é tudo. Obrigado. Os comentários. Primeiro a intervir seria o professor Nogueira Leite, mas não está, será o professor Daniel Bessa e depois o Dr. Félix Ribeiro. Em princípio tínhamos pensado um quarto de hora para o comentário. E depois talvez uma segunda rodada fosse útil para até para comentarem o que cada um diz. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu peço desculpa aqui por uma... Eu ponho muitas vezes a questão de saber e se fosse comigo, quer dizer, se fosse eu a dirigir isto, se a responsabilidade maior fosse minha, o que é que eu ia fazer, digamos. E a postura em que normalmente me ponho, e ligo isso também muito à questão de saber se quem dirige deve ser o primeiro ou o último a falar. Não tem nada a ver aqui com a ordem, esta ordem é ocasional. Mas se eu tivesse esse problema, posto na frente de um processo destes, em que fosse preciso dar uma resposta e dirigir um processo destes, o que é que eu ia fazer? E saber se eu deveria ser, sendo o primeiro responsável, o primeiro ou o último a falar. Eu acho que o primeiro responsável deve ser o primeiro a falar para dizer muito pouco. Muito pouco. Para dizer o que é absolutamente essencial e aquilo sem o que não faz sentido ele estar ali. Portanto, quando temos uma responsabilidade maior, bem, ou exercemos ou não exercemos, e se alguém abaixo de nós ou acima de nós nos coarta, então vamos embora. Mas o que está em questão nesse momento é muito pouco. De resto, eu gosto muito de ser o último a falar, porque há que ouvir os outros. Não há certezas nenhumas. Eu não acredito em remédios. Não há certezas nenhumas. Mesmo aqueles que fizeram bem, correu bem, nós não sabemos se vamos fazer o que os holandeses fizeram, os finlandeses fizeram, a gente de Singapura. Vamos repetir as habilidades, por exemplo, do engenheiro Miramaral. Todos nós dizemos, a Europa correu muitíssimo bem, e correu. E agora vamos fazer igual? Não sei. E, portanto, a minha postura é de que isto tem muito de tentativa e erro. Tem muito tentativa e erro. É importante ouvir e, portanto, estar disponível para acolher, no mínimo para ouvir e depois acolher ou não, mas no mínimo para ouvir o que os outros têm a dizer. E desse ponto de vista, portanto, eu acho que quem dirige, quem comanda o exercício, deve ser o último a falar. Para ouvir tudo. Bem, e depois é preciso traçar um caminho e acabar com a discussão e passar à ação. E, portanto, é um bocadinho essa a postura em que eu me ponho perante esta questão. Se fosse comigo, sendo eu o primeiro a falar, o que é que eu teria para dizer? E o que eu teria para dizer é que me parece que este caminho é absolutamente insustentável. A economia portuguesa, e a sociedade, mas a economia portuguesa não entrega. Não entrega. É uma conversa que hoje se põe muito a propósito das organizações, das empresas, das pessoas, tem que entregar. E se não entrega, estamos mal. Portanto, não cumpre. Tem uma missão. Tem uma missão. A missão é precisamente o que é que entrega. E, portanto, aqui não entrega. E não entregando, não cumpre a missão. E, portanto, a economia portuguesa, em 2015, entregou o que entregava em 2000. E, portanto, em 15 anos, não cresceu. Claro que os anos de 2011 a 2015, sobretudo 11, 12 e 13, foram anos muito, muito difíceis e destruíram tudo o que se tinha acumulado antes.
Mas o problema não é tanto a destruição de 2011, 12 e 13. O problema é que o que se tinha acumulado antes é manifestamente insuficiente. Portanto, a economia portuguesa desde 2000 crescerá no máximo uma média que não estava a crescer a mais de 1% ao ano, e por isso é que depois, em 4 anos, aliás, se passou por um episódio de decréscimo de PIB, enfim, nada extraordinário, mas depois, em 4 anos, como tinha crescido muito pouco, em 4 anos regressou ao princípio. E o problema não são esses 4 anos. O problema são, digamos assim, o facto de não estar a crescer. E, portanto, eu acho que isto tem que ser assumido. E eu acho que nós podemos discordar sobre muitas coisas, há seguramente muitas coisas em que podemos discordar, mas se concordássemos nesta matéria, eu acho que era um ponto de partida excepcional. É provável que alguns que estão aqui já me tenham ouvido dizer isto. Eu ouvi uma vez ao atual Primeiro-Ministro, ainda não era Primeiro-Ministro, não sei se era Presidente da Câmara de Lisboa, mas era seguramente candidato a Primeiro-Ministro. Ouvi, eu andei sempre na estrada entre Porto e Lisboa, com a Rádio Renascença ligada, sou um cliente da Renascença, e, portanto, ouvi na Rádio Renascença, digamos assim, a reprodução de uma intervenção do nosso Primeiro-Ministro, aqui em Lisboa, num fórum promovido pela TSF e pela Ordem dos Contabilistas, e ouvi-o dizer uma coisa que me pareceu absolutamente extraordinária. Ele caracterizava, o nosso Primeiro-Ministro, a economia portuguesa como estando bloqueada. Bloqueada. É um termo que eu gosto muito, porque é o que a polícia faz aos carros. Portanto, quando não quer que o carro saia do sítio, bloqueia. Está bloqueado. E, portanto, caracterizava a economia portuguesa como bloqueada e depois apresentava uma razão, era de que não tinha sido capaz de corresponder aos novos desafios da economia global. Eu acho esta afirmação extraordinária. Pareceu-me extraordinária, primeiro porque eu não esperava, enfim, não era o registro a que eu estava mais habituado. E disse, eu sigo este senhor até ao fim do mundo. Portanto, eu revejo-me absolutamente neste problema. Revejo-me absolutamente neste problema. Seja no resultado de bloqueio, seja na causa que lhe é atribuída. E, portanto, eu revejo-me absolutamente nisto. Disse-o, houve uma troca de correspondência, o Dr. António Costa disse que já tinha dito aquilo mais vezes, que até mandou uns documentos onde estariam coisas parecidas com esta, mas lá está. Eu acho uma afirmação desta como ponto de partida é uma afirmação que eu não posso estar mais de acordo. Eu revejo-me. E, portanto, vamos lá conversar. Se eu fosse líder, hoje, teria para dizer que está bloqueado. Por essa razão, e temos que partir daí para ver o que é que vamos fazer. E a partir daí, bem, há coisas que depois não batem certo. Portanto, se o problema é esse e a causa é essa, há coisas que não batem certo. Portanto, não estão numa linha racional e lógica para abordar esse problema. Até, se o problema é esse, eu não vou discutir se posso ir a Marte. Lá terá que ser, a vida não é feita, não é unidirecional, mas enfim, são coisas absolutamente laterais, adjacentes, que estão fora do core, como agora se diz. E há mais 2 pontos que eu acho fundamentais e que têm que ver com a nossa conversa muito recente. Disse que o problema é que o mundo, e nomeadamente a Europa, não cresce. Pois bem, de 2001 a 2007, o mundo teve a mais alta taxa de crescimento de todos os tempos, desde que há registros. Eu sou um cliente aí das estatísticas do Fundo Monetário Internacional e é o fundo que reúne essa informação e depois a divulga. O período de maior crescimento da economia mundial é 2001-2007 e nós não crescemos. Portanto, é verdade que agora, como cresce pouco, não ajuda nada, mas quando cresceu muito, nós não fomos atrás. Em segundo lugar, disse que nós não crescemos porque estamos muito limitados na capacidade de despesa e de dívida. Pois, de 2001 a 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, nós endividámo-nos praticamente sem limite. Praticamente sem limite. Não havia restrição financeira. Não havia
restrição financeira. E, portanto, não houve restrição financeira ao país, não houve restrição financeira ao Estado. Portanto, o endividamento foi muito... O Dr. Pedro Brás Teixeira já apresentou ali aquele número dos 300% do PIB, 100 em cada lado, 100 nas famílias, 100 nas empresas, 100 no Estado. Agora no Estado estão uns 130, uma parte dos 130 vieram das empresas, porque é um problema de classificação. E, portanto, sem restrição financeira e de despesa, também vimos ali como cresceu a dívida e como cresceu a despesa, nomeadamente a despesa pública, o país não cresceu. E quanto menos crescia, mais gastava. Este é um elemento muito interessante. Como a economia privada não entrega rendimento e emprego, o Estado tentou substituir-se-lhe, entregando produto de dívida. E, portanto, o produto da dívida foi distribuído, claro, foi distribuído, e chegou às pessoas, em termos de emprego e em termos de rendimento, mas era emprego e rendimento criado com produto da dívida e portanto, insustentável. Insustentável. Qual é o vício subjacente a tudo isto? Eu volto à asserção do Primeiro-Ministro, é um foco exagerado na procura interna e no mercado interno. Chegámos a 2008 com exportações de 24% do PIB. Chegámos a 2008, um país da nossa dimensão, enfim, terá que ter mais do dobro. Portanto, se formos aos países da Europa do Norte desta dimensão, estão francamente acima do dobro disso. E, portanto, digamos, há aqui um foco excessivo no mercado interno, a desvalorização, como diz o Dr. António Costa, das condições de competição à escala global e, portanto, não consegue sair do sítio, não entrega, está bloqueado. Não entrega, está bloqueado. A ideia de regressar ao mercado interno, do ponto de vista, se quiserem, empírico, já foi testada e não entregou, não resolveu o problema. Mas, do ponto de vista lógico, para alguém que, enfim, gastou a sua vida nas salas de aula a ensinar o multiplicador, se eu aplicar os parâmetros que hoje caracterizam a economia portuguesa, nomeadamente a propensão a investir na casa dos 40% do PIB e uma carga fiscal de 40 e picos por cento do PIB, o multiplicador fica reduzidíssimo. O multiplicador fica reduzidíssimo. Todos nós sabemos que o Estado gasta, não sei quem vai produzir, gera rendimento, com o rendimento vai gastar e portanto, eu amplifico. Então, metade das pessoas que estão dentro desta sala conhecem, passaram por esses exercícios e chegam a multiplicadores muito elevados. Mas os multiplicadores muito elevados têm condições de aplicação. São economias maiores, mais fechadas, onde o efeito se não perca pela via da importação. Por isso é que, ainda antes das eleições, eu classifiquei, enfim, é um atrevimento como outro qualquer, me atrevi a dizer que a história do mercado interno é um anacronismo e um erro. É um anacronismo porque já bateu certo no passado, em economias muito mais fechadas. Em economias da nossa dimensão, o que eu acabo de dizer parece-me uma evidência. E se algumas das pessoas que aqui estão um dia se dispusessem a trabalhar comigo para pensar neste assunto, e se eu tivesse uma responsabilidade qualificada, no sentido de, enfim, por imaginação, a responsabilidade maior era minha, a única coisa que eu teria para dizer, para começar, era isto. Porque me parece que isto é insofismável, define um problema, torna imperiosa uma intervenção e, a partir de agora, vamos então conversar sobre o que é que se pode fazer para tentar, enfim, resolver melhor ou pior isto, na certeza, acho eu, de que não há soluções asseguradas, de que temos que nos pôr à experiência, tentativa e erro, ouvir muita gente, para não dizer todos. Bem, e depois vai ser preciso fazer alguma coisa, em algum momento é preciso deixar de conversar e é preciso ensaiar e pôr à prova. Mas eu, na hora de pôr à prova, eu não partiria
Com confiança, claro. Se alguém está mal, a confiança vem daí, quer dizer, ou se entrega ou confia. Portanto, alguma coisa teria que fazer, mas sem grandes certezas, disposto a experimentar o que me parecesse consequente, sem grandes certezas em matéria de resultados. Muito obrigado, Daniel. É uma primeira intervenção que nos ajuda a focar e de uma forma muito clara e muito sintética. Eu acho que vai ser difícil discordarmos, mas vamos continuar. Quer fazer a sua intervenção, José Manuel, agora? Obrigado. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer o ter podido estar aqui convosco, porque este projeto que o Fórum da Competitividade em que se lançou é, ao longo de muitos anos de experiência em Portugal, o mais importante projeto que nós precisamos de levar a cabo com êxito. E fora, naturalmente, da administração pública, numa reflexão da sociedade civil. Não vou comentar os pormenores do raciocínio e do trabalho que foi feito, que é um trabalho valiosíssimo. Só queria chamar a atenção para 4 coisas pequenas. A primeira ideia que sai deste estudo é que a exportação e o investimento é o que determina, numa pequena economia aberta, o crescimento. Não podia estar mais de acordo. O problema todo está em que nós temos que compreender o que é que estamos a falar quando falamos em exportação e o que é que nós estamos a falar quando falamos em investimento. Quando eu falo em exportação para efeitos de crescimento, eu falo em vagas exportadoras. Vagas exportadoras são descobertas de produtos, serviços, conteúdos que se exportam, mas que fazem aumentar substancialmente a capacidade produtiva instalada no país. E que o fazem durante anos consecutivos, multiplicando as empresas nelas vagas envolvidas e que correspondem basicamente a uma descoberta. Os coelhos descobrem um novo sítio com relva e vão para ele e engordam naquela relva. Bom, as vagas exportadoras não têm nada a ver com o que se passou nos últimos 5 anos no que respeita às exportações portuguesas. Nós não tivemos perante uma vaga, tivemos perante um soluço. Porque, tirando 2 grandes investimentos, que foram os da Galp e os da Portocel, portanto, da Portocel Soporcel, o essencial do aumento das exportações foi feito através de uma reorientação da capacidade instalada para o exterior, aproveitando uma conjuntura muito favorável a nós, que foi o superciclo das matérias-primas, que nos permitiu sair dos mercados europeus e vender nos países produtores de matérias-primas, que não tinham muita indústria. É claro que isso não contribuiu em nada para o crescimento, mas, digamos assim, tem um problema adicional, é que o superciclo das matérias-primas está na sua fase descendente. E, portanto, o que está a deixar é um conjunto mal parado industrial nos bancos, resultante do facto dos países produtores de matérias-primas não pagarem, ou demorarem muito tempo a pagar. Margens reduzidas, prazos de pagamento muito elevados, um êxito nas vendas é um desastre na tesouraria. Pronto. Portanto, vagas exportadoras é qualquer coisa muito diferente de soluços. A segunda coisa fundamental é que só vai haver crescimento se houver uma vaga exportadora ao mesmo tempo de uma vaga imobiliária. A vaga imobiliária, nós, os economistas, que nos formámos no meu tempo, apagámos completamente a tradição dos clássicos e liquidámos um fator de produção que é a terra. Passámos a viver num capital do trabalho que rapidamente nos transforma ou nos transporta para a luta de classes. A terra é fundamental, nomeadamente para explicar todas as crises financeiras e bancárias. Mas o que nós temos que dizer é o seguinte, é que o imobiliário não é um bem não transacionável. A globalização transformou o imobiliário num ativo global, não há nada mais transacionável do que a propriedade do imobiliário. O problema todo está em que não pode ser imobiliário para que nós vivamos, quer dizer, ou seja, não pode ser uma reprodução infinita de bairros populares. Tem que ser imobiliário que os ricos ou outras pessoas queiram para eles. Como nós não somos um país plebeu, somos um país aristocrata, e o que nos distingue completamente da Irlanda, nós temos imensas coisas que podemos transformar em ouro, porque não há nos restos do mundo. Bom, a vaga imobiliária é muito importante, porque quando as famílias, em vez de pouparem depositando no banco, adquirem património imobiliário, nem que seja a crédito, elas fazem mover a economia portuguesa, porque o imobiliário puxa por muitos setores.
Se a gente estimula o consumo, o grosso do consumo, que são os bens de consumo duradouro, é importações. Portanto, é quando as famílias acumulam património e não quando as famílias consomem que a economia cresce. Pronto. Neste caso, as vagas imobiliárias têm que ter uma componente, que é as famílias estrangeiras investirem em Portugal para terem casas bonitas. Pronto. Ou para virem para os nossos hotéis. E isso faz-me referir a segunda questão, que é, nós, um país, uma pequena economia aberta na nossa situação, não pode apenas apostar na exportação. Tem que apostar na atração de rendimento. O nosso período áureo de crescimento foi entre 67 e 73, que eu normalmente, pronto, há coisas que já não me lembro, que já estou um bocado velho, mas quer dizer, 67 e 73, éramos um avião com 3 motores. Tínhamos o norte a exportar para a EFTA, no seu auge, tínhamos o sul, sob a liderança do Grupo Melo, a redescobrir a Rota do Cabo e a fazer um investimento que vai daqui até ao Bahrein, até ao Brasil, e no sentido de criar uma indústria virada para o Atlântico, nesse caso, à volta do petróleo. E, portanto, a isso acrescentou-se o investimento que acompanhou o fim do condicionamento industrial, portanto, muitas fábricas que foram lançadas. Mas o que é facto, é que é muito importante, é que houve um terceiro motor, que foram as remessas dos imigrantes. As remessas dos imigrantes foram transformadas pelo setor bancário português na primeira vaga de crédito ao consumo e na maciça suburbanização de toda a área metropolitana de Lisboa. E, portanto, um país pobre precisa de rendimento vindo do exterior para animar o seu mercado interno, sobretudo agora nesta fase em que o mercado interno está, enfim, apertado. Portanto, chamava a atenção que as vagas imobiliárias são muito importantes para atrair rendimento. A terceira coisa que eu queria referir é vagas exportadoras. O problema todo está em que nós temos que... Ouçam, quando eu estou a dizer que nós temos, não sei o quê, são as minhas ideias, sei lá, agora não sei, não faço a menor ideia se estão certas, quer dizer, só o que eu penso, pronto. O grande problema que nós temos pela frente é que nós temos que passar de uma periferia para uma plataforma global. É difícil termos tido tão grande êxito como periferia na União Europeia. E isso basta ver pelo seguinte, se nós formos ver os nossos déficits comerciais por país, nós conseguimos praticamente equilibrar as nossas relações externas com os grandes países da Europa. Com a Alemanha, com a França, etc. Porque adotámos uma estratégia de periferia, que é manter tudo o que vinha da EFTA, bens de consumo simples, que se aguentaram, com outra coisa, que é vir para cá investimento alemão para fabricar produtos para irem para a Alemanha, numa divisão de trabalho que foi um êxito para Portugal. Nós temos uma dívida em relação à Alemanha e aos alemães, que é uma pena estar a ser, digamos, apagada e suja por tudo aquilo que nos tem acontecido nos últimos tempos. Bom, não interessa. E, portanto, o que eu estava a dizer é que nós fomos... Mas o problema é que, se nós, sendo uma periferia europeia, temos um problema que não sabemos resolver, que é a Espanha. A Espanha, com o petróleo, é o nosso grande déficit comercial permanente. Basta-me pensar o seguinte, toda a estratégia geoeconómica do regime anterior passava pelo seguinte princípio, que é, nós temos que ter uma estratégia de insularização face à Espanha, porque Espanha tem a mesma ideologia, mas não temos a menor confiança em Espanha. E, portanto, o regime anterior foi relacionar-se com as penínsulas e com as ilhas mais a norte da Europa e com o Império. O resultado é que, quando veio o 25 de Abril, nós não tínhamos relações com o nosso único vizinho. Quando, de repente, o nosso único vizinho viu, com a nossa entrada conjunta para a União Europeia, para a CEE, o mercado português, o que é que aconteceu? É muito simples, é porque a Espanha é a Alemanha próxima. A Espanha exporta para Portugal o que a Alemanha exporta de lá. Os automóveis, as máquinas, tudo aquilo que nós não temos, aos quais adiciona os bens agroalimentares. Portanto, o nosso déficit com a Espanha é crónico, é uma doença crónica. E isso é que me leva a dizer o seguinte, é que nós, como já não vamos, na minha opinião, crescer muito mais na Europa, porque a ideia da periferia, na minha opinião, está esgotada, tanto mais que a Alemanha não é um líder inovador e está a fazer uma coisa terrível para o seu futuro, que é fazer transferência de tecnologia em massa para os chineses. Isso vai selar o seu futuro, como é óbvio. Portanto, nós temos que transformar-nos não numa periferia, mas numa plataforma. Uma plataforma é um local onde capitais vindos de fora da Europa e de dentro da Europa exportam para a Europa e para fora dela.
O que não tem nada a ver com o caráter periférico de geografia. Pelo contrário, a nossa geografia deve ser explorada para sermos uma plataforma global. E, quando eu estava a tentar dizer é o seguinte, nós temos duas componentes nessa plataforma global. Uma é exportar serviços para a Europa. E exportá-los com aliados, com indianos, com americanos, com chineses. Chineses, o serviço não é muito forte deles, tirando o jogo, não é claro. Mas, portanto, e também com europeus que vêm para cá. O problema todos tem que os serviços exportados a partir de Portugal só servem para mobilizar a camada mais qualificada do país. O que é muito importante, porque senão vão-se todos embora. Mas o que eu estava a tentar dizer é que nós temos que fazer serviços para a Europa, chamando todo o mundo, e, em segundo lugar, temos que chamar a indústria, a estrangeira, a europeia e a outra, e a nossa, para, a partir de Portugal, exportar indústria e engenharia para fora da Europa. Podia dar imensos exemplos de coisas que estão a ser feitas. Tudo isto está a ser feito. Ou seja, o grande problema é que a nossa sociedade civil, o nosso setor empresarial, com muitas limitações que tem um grande problema. É que quem dirige o país não faz a menor ideia do que é o país. Não é a menor ideia do ponto de vista de visitar os sítios, porque isso passa o tempo todo a visitar os sítios. É a dinâmica dos atores e os dramas dos atores. Porque são eles que fazem a economia, não é o Estado. O Estado, o que faz a economia, numa economia de mercado, é, antes de mais, o sistema financeiro. O Estado normalmente atrapalha ou faz outra coisa, que é cobra impostos. Mas não é um fator decisivo. O Estado, o sistema financeiro é muito mais importante. Mas eu estou a tentar dizer. A quarta coisa é, se nós queremos ser uma plataforma, temos que ter parceiros. Nós, para sermos uma periferia, tivemos a parceria com a Alemanha, que é a mais extraordinária parceria que alguma vez tivemos para ser uma periferia. Isso acabou. Na minha opinião, os alemães ainda podem exportar, ainda podem investir cá em Portugal. Estão a fazer uma coisa extraordinária com da Universidade do Minho, com a Bosch, sobre o automóvel autónomo. Portanto, ainda pode haver muitas coisas, mas não tem massa. E, portanto, eu diria assim, nós temos que olhar para o mundo e dizer assim, há dois países que nos interessam, os Estados Unidos e o Japão. Fora da Europa. Depois, dentro da Europa, interessa-nos a Suécia. Porque a Suécia, além de ter a segunda maior cidade sueca, é São Paulo, no Brasil. Os suecos são uma economia como nós gostamos, que é uma economia pequena, multinacional e que tem... Peço desculpa. Peço desculpa, mas é que tenho que estar com atenção a uma questão de família. Peço desculpa. E, portanto, os suecos são muito importantes para nós, como parceiro. E fora e na Ásia, o nosso parceiro, eu vou dizer uma coisa que todos vós vão achar que é uma... Não é a China, é a Índia. A Índia faz parte do mundo anglo-saxónico, mundo ao qual nós pertencemos, com muita honra. Casa de Borgonha e mundo anglo-saxónico são as nossas raízes. Foi assim que a gente se desenvolveu no mundo. Não foi com a Europa Central. E, portanto, o que eu estou a dizer é que a Índia vai ser muito importante. E depois, se quisermos pôr no centro um país pequeno, inovador e criativo, é Israel. E termino dizendo o seguinte, se o nosso problema principal é estarmos numa zona liderada por alemães, não há nada como fazer uma aproximação ao mundo judaico. Pronto. Bom, meus caros amigos, nós temos aqui um manancial de sugestões adicionais para refletir e eu estou seguro que o Fórum da Competitividade vai aproveitar isto nos próximos meses para detalhar em relação às áreas críticas que já estão identificadas e há mais algumas. Eu queria fazer também um comentário que não gostaria que fosse muito longo, até porque com a ausência do António Nogueira Leite, isto fica um bocadinho limitado no comentário. Eu ouvi aqui hoje, de uma forma brilhante, uma reprodução do que foi um trabalho em que eu também participei há 3 anos atrás, numa iniciativa da SEDES com a Universidade Católica. Foram 5 sessões para discutir porque é que Portugal estava no estado em que estava e como é que devia sair. Isso foi publicado. O Fórum aproveitou uma intervenção que eu tinha feito dessas. Os temas que foram escolhidos na altura foram, obviamente, o modelo económico que estava esgotado, mas depois tinha outros aspectos, que foram as tais outras sessões, que eram o problema da administração do Estado,
o sistema político, o sistema eleitoral, as políticas sociais e as relações com a União Europeia. E a conclusões a que se chegou em tudo isto é que a nossa economia, pois havia o aspecto político, mas a nossa economia é um fator de grande desconforto para os portugueses em matéria de emprego, em matéria de segurança quanto ao futuro, em matéria das expectativas de vida, em relação à carga fiscal, em relação à conservação do poder das pensões de reforma e por aí fora. Os indicadores económicos que o Pedro Brás Teixeira pôs são tão importantes para nós refletirmos sobre Portugal como é a contabilidade das empresas para diagnosticar se a empresa está a caminho de uma falência ou está a caminho de um sucesso. Não resolve o problema, nem o cria, mas permite sabermos, em termos sintéticos, o que é que se está a passar. E o que vemos é que a nossa economia, há 20 anos, que se pode descrever por ser um caso de desconforto para os portugueses, portanto, todas aquelas razões que eu referi, é um caso de desmazelo e é um caso de desperdício. É fácil vermos, como aqui os vários comentários mostraram, 3 ou 4 coisas que são evidentes. Em primeiro lugar, não haverá, sem haver um crescimento económico, não haverá solução para o problema do desemprego, nem a estabilidade do emprego, nem para o alívio da carga fiscal, nem para a conservação do poder de compra das reformas e das pensões, nem sequer para manter expectativas sociais e políticas duradouras e estáveis. Portanto, os números permitem ver que temos aqui um problema que tem que ter resposta se queremos resolver as causas do mal-estar. Em segundo lugar, temos que ver que isto é um desmazelo, porque tivemos alertas suficientes e, paradoxalmente, tínhamos tido uma lição dolorosa, de sobrevivência de vida para muitas pessoas, quando vimos que o caminho que estávamos a seguir não ia dar resposta a estes problemas. Nós tínhamos feito essa experiência com a descolonização, que não foi preparada e foi um abandono no final, não só legando para centenas de milhares de portugueses problemas de destruição da sua vida, como uma herança de guerras civis muito mortífera em 3 dos territórios que estavam sob nossa administração. Esse choque não foi suficiente para nós acordarmos e pensarmos no futuro com mais cuidado. Mas vieram outros choques. Então, com a queda do Muro de Berlim veio um choque inevitável. A queda do Muro de Berlim, como se lembram, deu origem à reunificação da Alemanha e a fisionomia da Europa mudou com isso. Deu origem ao alargamento para leste e também a nossa posição na Europa foi alterada radicalmente por causa disso. Deu origem ao crescimento dos países emergentes. Também sabemos que temos consequências disso que são imparáveis. Deu origem ainda ao fim de uma alternância ou de conflito ou de competição entre o sistema de economia de mercado e a economia planificada. Portanto, todas as regras de relacionamento económico mundiais e da vida dentro dos países são baseadas em regras de mercado. Nós também não percebemos isso. Portanto, todos estes alertas sucessivos deviam ter-nos acordado para a necessidade de mudar de vida. Não aconteceu. Nem aconteceu quando Portugal optou por caminhar para a integração mais séria com o mercado único e com a moeda única. E toda a nossa estratégia era baseada em ganharmos competitividade com a desvalorização da moeda portuguesa. Isso tornou-se impossível. Portanto, todos estes desafios que foram claramente anunciados e eram visíveis, não levaram a uma resposta nova em Portugal. Agora podemos dizer, era possível, e é que eu falo de um desperdício, porque obviamente que era possível. Tudo o que nós vemos é que houve um desperdício enorme de oportunidades. Em primeiro lugar, há complexos que não têm razão de ser. E, portanto, se nós, e isto foi muito notório nas tais sessões que se fizeram, e uma delas até depois o Fórum da Competitividade utilizou para algumas das suas iniciativas. E se há coisa que se torna evidente é que teria sido possível nós seguirmos o caminho que outros países seguiram. E o trabalho do Pedro Brás Teixeira mostra que outros países periféricos e com um nível de desenvolvimento que não era assim tão maior que o nosso, tiveram um percurso de sucesso e nós não tivemos. Portanto, nós não respondemos aos desafios. Teria sido possível. Há aqui um problema de um novo quadro mental que é indispensável. E nós temos comprazido em defender o passado em vez de construir um futuro diferente. Enchíamos a boca com a ideia que nós temos menos condições porque é um país pequeno e periférico.
Não há nenhuma lei, nem nenhuma experiência histórica que mostre que os países pequenos têm menos capacidade para se desenvolver que os grandes. Façam a análise na Europa, na Ásia, onde quiserem, e vê que às vezes até são os países pequenos que progridem mais do que os países maiores. Em segundo lugar, Portugal não é periférico. Eu lembro de uma irritação do senhor Morita, quando cá esteve a fazer uma série de palestras, em que o empresário português lhe perguntou: eu gostei muito de o ouvir, mas acha que é possível num país periférico como Portugal? E o homem, depois de pedir 2 vezes para lhe traduzirem, disse: mas vocês são periféricos como? Nós, para chegarmos aos Estados Unidos, atravessamos o Pacífico. Vocês estão dentro da... atravessam o Atlântico. Nós, para chegar à Europa, temos que dar a volta ao mundo e vocês estão dentro da Europa. Portanto, o que é que querem mais de centralidade do que têm? Portanto, depois temos uma atitude de dependência. A nossa sociedade depende muito das decisões do Estado e dos apoios do Estado. Isso é o contrário do que nós devíamos fazer. Devíamos querer mais inovação e mais liberdade para inovar e para concorrer. E, por outro lado, também temos uma grande dependência da União Europeia. Parece que a nossa regra é isso, não vale a pena discutir, porque ainda não foi discutido em Bruxelas, ou em Frankfurt agora, ou seja onde for, em Bruxelas. E depois já não vale a pena porque já foi discutido e decidido. E, portanto, esta dependência não nos permite ter um caminho nosso à medida dos nossos desafios. Agora, temos tido dificuldade em ganhar posições competitivas no mundo. O que nós vemos é que, por exemplo, a agricultura ou as indústrias tradicionais, desde o Porter, que estava dito, que podiam ser melhoradas em muito, e foram nos últimos anos pela pressão da realidade. Mas podiam ter sido melhoradas há 20 anos. Nós não vivemos essa oportunidade de uma forma produtiva. Também podíamos, neste momento, saber, que é o interesse da intervenção inicial do Pedro Brás Teixeira e depois dos nossos comentadores que fizeram aqui muito pertinentes e diretos ao tema, não seria possível nós fazermos de Portugal um centro de atração? Se a solução dos nossos problemas básicos, até políticos e sociais, e de condições de vida, de expectativas, depende de fazermos crescer o nosso produto, que é a base para tudo isto, e de que é que depende do produto? Depende de investimento produtivo, e que seja um investimento competitivo ao nível internacional. Porque é que não é isso uma prioridade nacional que se viva? E foi por isso que, no tal exercício que fizemos na Católica com a SEDES, se fomos para o sistema político, para o sistema eleitoral e para a administração pública. Não é um desígnio nacional dar prioridade, acima de tudo, ao crescimento do investimento produtivo. Isso passa ao lado. Isto, sendo uma democracia, é legítimo que estão no mercado, os políticos estão no mercado, e sabem que vendem melhor um produto de facilidades do que um produto de futuro. O futuro é mais difícil de vender em Portugal do que as facilidades em relação ao presente. E é isso o nosso mal. Enquanto os portugueses não perceberem que o seu futuro não melhora pelo facto de estar a defender soluções que já são anacrónicas, em termos de um país democrático, vai ser muito difícil dar prioridade a essas realidades novas. Se fizermos um benchmarking, sabemos o que é preciso para mudar. Não é agora o momento, mas penso que o projeto que estamos envolvidos aqui hoje é um projeto que vai demorar, agora nos próximos meses, a ser detalhado com sugestões e devia servir, antes de tudo, para ajudar a criar um novo quadro mental. Quer dizer, como é que é possível pensar que para vender um produto qualquer, desde um automóvel até um produto de beleza, é preciso 3 citações em cada intervalo dos programas televisivos ser repetido e o problema essencial de Portugal não é preciso ser referido durante uma semana em todos os programas na nossa televisão. Às vezes um debate. Agora, comparem o número de horas que se dedica a debater o futuro do nosso futebol com o que tem que ver com isto. Portanto, o país não vive a dimensão do seu problema, como não viveu o problema de alterar o padrão da relação colonial. E, portanto, reformas adiadas são rupturas anunciadas, não há volta a dar. E é para isso que estamos a caminhar. Bom, eu não sei se os colegas de mesa ainda temos, nós temos a notícia que o Sr. Presidente está chegando daqui uns minutos. Se quiserem um comentário muito breve, qualquer dos dois, eu acho que era muito oportuno. E depois vamos mudar o figurino. Eu acho que o José Manuel Félix Ribeiro enfim, deu o seu contributo no trabalho em que na parte do trabalho em que eu não contribuí, apresentando, portanto, uma série de propostas. Eu gostava sobre o que ele disse, ter aqui 2 pequenas reações. A primeira é uma adesão a 100% à ideia da plataforma exportadora de serviços para a União Europeia. Há um grande argumento
na nossa capacidade de exportação de serviços para a União Europeia. É preço. Eu estive aqui, todos nós já estiveram metidos em exercício de estratégia. Quando nos metemos em exercício de estratégia, é preço ou é diferenciação? É preço. E é preço porquê? Porque nós somos mais baratos. Portanto, eu tiro o meu chapéu ao professor Manuel Pinho. A grande vantagem é termos salários mais baixos, não é do mundo, é da Europa. Porquê? Porque nos serviços, digamos assim, a globalização não vai tão longe, porque há o problema do custo de transporte, nós temos que ir lá ou eles têm que vir cá e, portanto, não, digamos assim, a competição é muito mais, está mais contida e nós na Europa temos uma vantagem de preço que me parece irrecusável nos serviços. Daniel, estava-lhe a dizer que tinha 5 minutos, teria 1 minuto. Pronto, então já o gastei. Não, tenho agora 1 minuto a mais. Agora mais? Não. Sobre... só contar... eu trabalhei muito com o calçado. E eu acho que o calçado português deu uma volta que eu acho extraordinária. E tive a sorte de estar metido em 2 aspectos dessa volta. Primeiro, assumir que tem que importar. Porque aquilo que nós chamamos sapatos portugueses, em grande parte não são feitos aqui. São importados. São importados. A Holanda exporta 100 milhões de pares de sapatos, faz 1 milhão de pares de sapatos por ano. São importados. E, portanto, isso é fundamental. Lá está. Aproveitar as oportunidades da globalização, como dizia o Primeiro-Ministro. E depois, sermos capazes de ir vender a Itália, que é a pátria dos sapatos, onde eles são melhores e mais caros, os nossos. Não porque são melhores, mas porque são iguais e bastante mais baratos. A isto eu chamo, digamos assim, alinhar com as oportunidades que a globalização oferece. Coisas destas. E torna-se evidente que vamos ter que trabalhar nos próximos meses e espero que isso seja uma realidade. E muito obrigado a todos. Vamos agora receber, para o encerramento da sessão, vamos mudar aqui o figurino da sala.
Sr. Presidente da República, Sr. Presidente do Partido Social Democrata, restantes individualidades, Srs. Presidentes das Confederações Patronais, minhas senhoras e meus senhores, começo por agradecer a presença do Sr. Presidente da República neste nosso seminário sobre investimento e crescimento. A presença constitui um encorajamento importante para continuarmos a trabalhar sobre um dos problemas mais decisivos para o nosso futuro a longo prazo. Desde a entrada no euro, que praticamente não crescemos, e a dívida pública e privada, entretanto acumulada, limita-nos fortemente. Pretendemos hoje afirmar que é possível e indispensável crescer à volta dos 3% ao ano, uma taxa média que permite, em 10 anos, baixar o desemprego para valores entre os 6% e os 7%, criar empregos melhores, mais seguros e mais bem remunerados, com salários reais a subirem cerca de 15% em termos acumulados, ter uma economia melhor inserida no mundo global e reduzir honrada e progressivamente a dívida, reganhando credibilidade que hoje nos falta. O diferencial entre continuar como temos andado ou assumir um crescimento robusto é enorme e os portugueses não compreenderiam que não assumíssemos este desafio, principalmente se lhes conseguirmos demonstrar os benefícios sustentados que daí virão. O quadro geral deste desenvolvimento é conhecido. Somos uma economia relativamente pequena, aberta no quadro do mercado interno da União Europeia e do mercado global de que podemos e devemos beneficiar. Participamos da moeda única que facilita as transações internacionais, assegurando previsibilidade à política cambial, monetária e orçamental, assim como financiamento a qualquer projeto viável no mercado internacional. Declaramos isto porque duvidamos fortemente que as nossas instituições atuais pudessem gerir moeda própria e assegurar simultaneamente um enquadramento macroeconómico adequado a qualquer coisa que não fosse um empobrecimento progressivo e um atraso irremediável. Basta ver o peso dos fundos comunitários no investimento público e o papel decisivo que têm nas decisões de investimento das empresas privadas para se olhar, se não só com preocupação, talvez com horror, a ligeireza com que se fala na possibilidade de sair do euro na situação financeira que o país tem atualmente. A estagnação atual resulta essencialmente da fuga a todos os desafios que foram surgindo de forma muito visível desde a queda do Muro de Berlim, o alargamento a leste da União Europeia, a entrada da China na Organização Mundial do Comércio e a entrada no euro. Referi desafios, pois que não se tratou de fatalidades nem de guerras. Foram desafios positivos, a que nós não respondemos. O desaparecimento progressivo do regime soviético e a integração dos países libertados na União Europeia criaram um espaço de liberdade e progresso e o maior bloco comercial do mundo. A globalização, nomeadamente a entrada da China no mercado mundial, tirou centenas de milhões de pessoas da miséria e, criando concorrentes e também consumidores, originou o período de maior crescimento do comércio internacional. O euro, um desafio difícil para um país sem política orçamental responsável, trouxe simultaneamente com os constrangimentos estabilidade cambial e juros mais baixos indispensáveis ao investimento e crescimento. O resultado, ignorando os desafios, olhando sempre para o curto prazo e desperdiçando quase todas as oportunidades, foi o de não investir para as aproveitar, mas sim para alimentar uma teia de interesses obscuros, gastar como se o crédito fosse uma dádiva dos céus e não tivesse de ser pago, habituando tudo e todos a níveis de consumo que, em percentagem do PIB, são dos mais elevados da União Europeia. Ainda por cima, apesar do nosso consumo per capita ser cerca de
3/4 da média europeia, as pessoas estão convencidas pelas notícias e comentários que ouvem de que ele é menos de metade. De facto, é mais fácil aumentar as expectativas em campanha eleitoral do que a produtividade nacional. A falta de perspectivas de emprego, num país que não os cria em número suficiente, e a falta de perspectivas de progressão na carreira para os que o têm, associadas a esse sentimento de vitimização e à procura de bodes expiatórios, criaram um ambiente tenso, de conflito intransigente e insanável, em que nenhum problema se resolve. Não os vou amassar com números, mas neste período Portugal teve a pior década e meia de crescimento dos últimos 100 anos. Foi com a Grécia, em conjunto com a Grécia, o único país do grupo dos mais pobres que divergiu da média da União Europeia. Viu-se ultrapassado por 6 dos novos membros da União Europeia. Foi o país onde se registou o maior crescimento do peso da despesa pública, de 36% para 50% do PIB, sempre a crescer para além do que as receitas permitem. E apesar de contar com generosos fundos comunitários que visavam a convergência com os membros mais desenvolvidos, nem na média nos conseguimos manter. O crescimento do consumo interno à custa do crédito externo levou-nos a um déficit externo crónico, só financiável por pertencermos ao euro, que evidenciou ainda mais a sua insustentabilidade por ocasião da crise das dívidas soberanas. E o clima de facilidades criado levou as empresas em muitos setores a viver com custos exageradamente altos, perdendo competitividade e também a uma desvalorização das competências adquiridas e do esforço individual. Em períodos recentes, o aumento da concorrência externa, por ocasião da entrada na EFTA, não levou à desgraça anunciada pelos velhos do Restelo, mas ao maior crescimento que a nossa economia viveu. Foi um desafio positivo a que o país, nomeadamente a sua classe empresarial, respondeu organizadamente, com planeamento nos projetos e esforço na execução. Fomos capazes, mesmo com uma guerra em África, de crescer muito. Crescemos com uma taxa média de 6% na década de 70, apesar da elevada imigração. E nos primeiros anos da adesão, ultrapassadas as maiores dificuldades da Revolução e da descolonização e a adaptação tardia aos choques petrolíferos, voltámos a crescer. Mas talvez cansados de tanta mudança, parámos quando eram de prever mudanças maiores. Parece que nos convencemos coletivamente de que era possível a um país com 10 milhões de habitantes ignorar o que se passava à volta, ignorar o progresso, as novas maneiras de operar, os novos concorrentes. E não é, não era, não é e não vai ser, nunca. E até somos muito rápidos a adaptar-nos a sinais económicos diferentes. É mais uma das razões porque é tão difícil perceber porque é que não nos adaptamos. Foi assim com o primeiro e o segundo acordos com o Fundo Monetário Internacional e no programa de ajustamento. Com as reformas que adiávamos há décadas, os resultados também surgiram depressa e, de novo, no comércio externo, nas exportações de bens e serviços. O emprego centrado nesses setores cresceu em 2013 e 2014 acima da taxa de crescimento do produto. E em nenhum ano da Troika, como se diz, deixou de crescer o emprego de licenciados ou detentores do ensino secundário. Foi, aliás, um período, eu não podia deixar passar esta ocasião sem saudar a presença aqui do Dr. Passos Coelho, em que se tomaram muitas decisões boas que os resultados económicos revelaram, como levar o nível das prestações de 29% do PIB, um valor completamente incompreensível por baixo, para o nível a que chegaram, salvo erro, de 42% ou 43% em 2014. Por todas estas razões, achamos que devemos apostar no mercado internacional e localizar em Portugal atividades produtivas no mercado global. E dadas quer a preocupante exiguidade da poupança nacional, com o Estado ainda a consumir poupança através do seu déficit, e as famílias e as empresas a poupar pouco e a ter resultados económicos mínimos, quer a impossibilidade de investir fortemente com base num setor bancário com problemas, teremos de conseguir crescer com o investimento direto estrangeiro a ajudar o investimento nacional.
não através da venda dos poucos ativos empresariais de dimensão que ainda restam, mas sim através da localização no nosso país de atividades modernas, inseridas no mercado global, sejam industriais, agrícolas, de comércio internacional ou de serviços. O que propomos é levar o investimento de 16% em 2015 para 20% do PIB em 2026 e as exportações do recente crescimento para 42,7% em 2015 até 48,4% do PIB em 2016. São objetivos realistas. Não tenho dúvidas que devíamos ambicionar mais. Alimenta, aliás, a esperança que, com o estímulo dos primeiros bons resultados, consigamos fazer melhor. Podemos, se quisermos e se definirmos uma estratégia adequada. A vizinha Espanha cresce 3,1% neste momento e prevê-se que suba para 4% ao ano. Tem, é certo, juros e impostos mais baixos e um ambiente mais favorável para as empresas. Mas se a Espanha crescer 4% e, sendo o nosso maior cliente, de alguma forma nos arrastar, porque é que não havemos de crescer 3 ou 4? Teremos de fazer mudanças? Sim. Teremos que abandonar uma postura de angústia sentada que não leva a vida nenhuma para uma atitude de nos fazermos à vida, porque é isso que nós temos que fazer. Pelo nosso lado, na sequência dos trabalhos realizados nos últimos 5 anos, organizámos uma dezena de grupos de trabalho para selecionar medidas gerais de efeito decisivo. Não pretendemos apresentar 400 medidas. Pretendemos apresentar poucas. Pretendemos selecionar as mais importantes, avaliando também a sua execuibilidade no emaranhado de regras europeias. Precisamos ter efeitos rápidos, precisamos de começar pelo que seja mais fácil de implementar e permita ter resultados mais depressa, porque esses resultados motivam e são base de crescimento no período seguinte. E pedimos a colaboração das confederações e associações setoriais no levantamento dos constrangimentos mais importantes e mais fáceis de alterar. Há muitos anos que pedimos às associações setoriais que façam esse esforço de identificar as dificuldades. Não chega dizer que temos muita burocracia. Não vão ser os burocratas a indicar-nos qual é a burocracia que vai acabar. Pretendemos também, com outros grupos mais setoriais, refletir estrategicamente sobre novas atividades, onde competências instaladas e identificadas podem ser a alavanca poderosa de localização de atividades de futuro. Eu não gosto muito de falar por exemplos, mas talvez com um exemplo possa explicar melhor o que pretendemos com esta reflexão estratégica. Temos empresas nacionais e estrangeiras, líderes, em quase todos os componentes necessários ao design e ao fabrico de veículos elétricos. Mas não temos nem a montagem, nem as redes internacionais de comercialização. As empresas dos componentes são, em conjunto, a melhor aposta para atrair um investimento nesta área. E o Governo sozinho, como todos, aliás, gostam de fazer sozinhos, para dizer que fomos nós que fizemos. Mas o Governo sozinho não o conseguirá. Conseguiu na Alta Europa porque tinha a chave para o dinheiro. Já não há chave. Nem nunca nos serão concedidas as exceções que foram necessárias para viabilizar aquele investimento. Tem que ser em conjunto com o setor privado e apoiando a orientação estratégica do setor privado. E, embora sejam desconhecidas do grande público, porque correm bem, nunca são notícia, há muitas empresas que vendem a outras empresas, o que hoje se chama B2B, noutros países e em vários setores que têm essas competências e que poderão ganhar escala importante e atrair mais atividade. Temos dezenas de empresas novas, em setores novos, que são competitivas a nível internacional e que, fazendo parte de um esforço estratégico bem orientado, podem trazer investimentos muito importantes e participarem com mais valor no comércio internacional. É com certeza indispensável que essa dinâmica seja apoiada e não travada por obstáculos conhecidos há muitos anos. Carga fiscal mais elevada e menos previsível do que a dos nossos concorrentes,
Justiça económica lentíssima, nomeadamente a fiscal, burocracia pesada, lenta e, sobretudo, insensível aos seus efeitos dissuasores do progresso e um mercado de trabalho segmentado que defende os interesses instalados e discrimina os jovens, o segmento que aguentou a maior parte do ajustamento salarial, talvez porque não é importante em termos sindicais e até eleitorais. Se podemos entender porque é que ninguém aceita mudar nada quando o quadro é de estagnação, objetivos ambiciosos não só justificarão a necessidade da mudança, como a exigem para o progresso coletivo desejado. A classe empresarial é parceiro decisivo neste objetivo nacional. Contribuir para o progresso é a sua razão de ser. Se não inovar, se não criar empregos cada vez melhores, mais desafiantes e melhor remunerados, não percebo que papel terá e como será olhada. Perdemos os grupos com maior capacidade de gestão e dimensão nos primeiros anos da Revolução. O processo de privatizações foi mal conduzido e não levou à recriação de grupos empresariais modernos e bem capitalizados. Temos, por isso, um déficit elevado de gestão. É um problema que tem de ser encarado de frente. Mas sobrecarregar a gestão com constrangimentos maiores do que os dos nossos concorrentes não tem dado bons resultados. Os objetivos hoje aqui propostos, que pressupõem um cuidado especial com a competitividade externa, não se inserem numa linha de continuidade com o que tem sido a vida económica nacional. Para atingir estes objetivos, é necessário que outros secundários não se sobreponham ao objetivo essencial para Portugal de crescer depressa. Abandonar a prática passada de arrastar anos a fio problemas de solução conhecida, em nome de alguns objetivos constitucionais que nunca facilitaram o objetivo de nos integrar com sucesso numa Europa de economia de mercado e de concorrência, é o desafio que deixa a classe política. Muito obrigado. Senhor Presidente do Partido Social Democrata, Senhores Conselheiros de Estado, Senhora Deputada e Vice-Presidente do Partido Social Democrata, Senhores Presidentes de Parceiros Económicos e Sociais, Excelências, Dr. Pedro Ferraz da Costa, responsável máximo deste Fórum para a Competitividade, minhas senhoras e meus senhores, duas notas prévias, mas não menos essenciais. Uma para agradecer ao Fórum para a Competitividade o labor traduzido neste encontro, precedido de trabalhos de fundo a cargo de especialistas competentes e experimentados. E mais ainda para lhe testemunhar o reconhecimento por anos a fio, a estudar e a fazer pedagogia acerca de Portugal e do seu futuro. Outra palavra para realçar o papel do Sr. Dr. Pedro Ferraz da Costa, que, podendo dispensar-se de mais afazeres, depois do que já dedicou a causas nacionais, durante a Revolução e na liderança de importante parceiro patronal, ainda assim continua a marcar a sua presença persistente e combativa a pensar no bem comum. Foi com ele que avancei a ideia de uma reflexão serena e desapaixonada sobre a competitividade, com especial enfoque na necessidade urgente de investimento interno e externo em Portugal. E logo se mostrou aberto, e mesmo entusiástico, a mobilizar vontades, a ultrapassar descrenças, a olhar para o médio e longo prazo e não apenas para o dia de hoje ou de amanhã. Com a vantagem de, porque não preso pelas contingências próprias dos parceiros económicos e sociais, poder mover-se olhando para o futuro e servindo uma vez mais também desta feita a Portugal. A vossa iniciativa de hoje chegou a conclusões que já recebi e que apreciei
e que irei analisar com todo o interesse, e que todas elas respeitam a necessidade de incentivar o investimento para fazer crescer Portugal. Ora, esse investimento, como sabemos, é crucial para que a nossa economia possa criar riqueza, emprego e pistas de futuro. Esse investimento exige confiança. E a confiança é um bem imaterial, raro e volátil. Imaterial porque não se cinge a dados palpáveis, embora normalmente os pressuponha. Mais fácil é confiar em dívidas públicas controladas, déficits orçamentais contidos, balanças externas equilibradas, climas fiscais estáveis, virtualidades laborais mais visíveis, justiças lestas, burocracias reduzidas. Mas a confiança não se limita a esses dados. Olha para as fórmulas políticas, para os discursos, para as palavras e para os silêncios. A miúde depende de pré-compreensões globais, justas ou injustas, que depois vão encaixando argumentos específicos. É um bem raro. Não existe para a maioria esmagadora das economias mundiais, pelo menos na sua expressão mais ampla. É um bem volátil. Demora a afirmar-se, desaparece ou diminui num ápice. Pensando, pois, na confiança indispensável ao investimento, olhemos para Portugal, tal como ele aparecia a número considerável de potenciais investidores internos e externos há 7 meses, na sequência das eleições parlamentares de 4 de outubro e a quando da tomada de posse do novo Presidente da República. Deixemos, portanto, de lado análises mais longas ou mais antigas, aqui evocadas a merecerem outro enfoque público. Do lado positivo da confiança, podia recensear-se a capacidade de resistência dos portugueses na aplicação de memorando de entendimento, os indicadores de evolutivo controle do déficit orçamental e de recuperação efetiva na balança de pagamentos até 2015. O sinal de transição do crescimento negativo do PIB para crescimento positivo. A evolução favorável das exportações. Os juízos genericamente lisonjeiros, para dizer menos, da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional a Portugal, à saída de 4 anos e meio de crise, mesmo quando pontuados ao longo de 2015 por preocupações com o que se chamava a desaceleração atribuída ao período eleitoral. A relativa permanência das traves mestras do sistema partidário, quando comparado com os sistemas de vários Estados europeus. Do lado negativo da confiança, os fatores mais referidos eram a fragilidade do sistema bancário, com a não venda do banco emergente da resolução em 2014, o risco que viria a confirmar-se de desfecho negativo noutro banco, a sensação crescente de necessidade de capitalização no sistema, a começar no banco público, e o prolongamento excessivo da definição da estrutura de capital em instituição forçada pelo Banco Central Europeu a rever a sua presença africana. O compasso de espera de mais de 1 mês e meio na viabilização parlamentar de um governo. As reticências de investidores internos e externos à nova fórmula governativa, pelo seu caráter inovatório, pela entrada na área do poder de partidos dela duradouramente afastados, pelas suas conhecidas reservas de princípio, a políticas europeias e ao tratado orçamental, pelos avisos críticos presidenciais a quando da posse do governo. A dúvida acerca da vontade e das condições do novo executivo, vinculado por promessas eleitorais de mudança, no sentido de cumprir as obrigações europeias, a começar na obrigação do déficit do Orçamento de Estado. As decisões governativas de reversão nos transportes públicos locais e o seu efeito no reforço do poder sindical de setores olhados com preocupação por determinados setores empresariais. A especulação acerca da durabilidade do governo, colocando uns observadores o seu fim numa dissolução parlamentar em abril, outros na inviabilidade do orçamento para 2016,
terceiros na não aprovação do PEC, outros ainda mais generosos na execução orçamental até ao outono ou na negociação do orçamento para 2017. Este panorama, patente em 9 de março deste ano, traduzia-se em mais razões à partida contra a confiança do que a favor dela. Numa palavra, muitos investidores não acreditavam na nova solução governamental, ou discordavam da sua orientação social no conteúdo ou no ritmo, ou previam a sua curta duração, ou mais abertamente defendiam a sua queda forçada e rápida substituição. Foi com este panorama, em termos amplos, que o Presidente da República se deparou ao entrar em funções em 9 de março último, e que motivou a sua incessante ação interna e externa para minimizar fatores negativos e maximizar fatores positivos de confiança. E teria mesmo de ser incessante para poder tentar alcançar algum efeito sensível. 7 meses envolvidos, o que é que na realidade vivida contribuiu e contribui para maior confiança e o que é que proporcionou ou proporciona argumentos de maior desconfiança. Do lado favorável à confiança avultam a durabilidade do governo e da complexa fórmula de apoio parlamentar, a descrispação do clima de confiança na sociedade portuguesa, substituída por maior acalmia, o arranque da consolidação do sistema bancário com apoio europeu, o compromisso do Primeiro-Ministro e do Governo de cumprir as metas do déficit do Orçamento de Estado para 2016 e 2017 em termos aceitáveis pela Comissão Europeia, a sensação agora aparentemente também assumida pelo Banco de Portugal de que a meta para 2016 pode ser cumprida, a decisão da Comissão Europeia de não aplicar sanções a Portugal, alegadamente ao Orçamento de Estado de 2015, mas obviamente pensando na execução de 2016, a ideia de que a tão falada suspensão dos fundos estruturais ou não existe, ou pode caducar rapidamente, ou só é sensível daqui a pelo menos 2 anos. O ano turístico e digital, os debates acerca da evolução no emprego e no desemprego, com contornos genéricos e, para muitos, conjunturais. Do lado dos fatores desfavoráveis à confiança, cumpre indicar a permanência de clivagens no plano dos partidos e dos parceiros económicos e sociais, em certa medida contrastando com a evolução na sociedade, mas impedindo ou limitando drasticamente pactos ou acordos políticos ou sociais. A não confirmação de previsões económicas, em particular no produto interno bruto e no investimento, mas também, embora nos últimos valores mais batidamente, nas exportações. A insuficiência do consumo interno para compensar os números do investimento e das exportações. O eco inicial da lei das 35 horas, embora depois esbatido pela sua não aplicação generalizada a setores significativos da administração pública. A necessidade de ajustamentos nos impostos, em particular indiretos, para ir encontrando meios para cumprir o rigor orçamental, ao mesmo tempo que se repunham rendimentos anteriormente cortados e se ia mesmo mais longe em termos de prestações sociais, na sequência do equilíbrio da solução de apoio parlamentar existente. Dito de uma maneira mais simples, nestes 7 meses, a estabilidade política, a permanência e coesão na forma de governo, o arranque da consolidação dos bancos e o respeito das metas para o déficit do Orçamento de Estado ajudaram e ajudam a melhorar o panorama do começo do ano. A evolução económica de base e a manifesta complexidade na conjugação entre cumprir o déficit, continuar a dar benefícios sociais e criar condições para o investimento, a subida da montanha no dizer do seu Primeiro-Ministro, são, ao invés,
os problemas de tomo que persistem como preocupações de fundo neste final de 2016 e quase viragem para 2017. Há assim que convir que, tudo somado, o Governo se encontra 7 meses envolvido numa posição menos frágil em termos de afirmação política do que a do início do ano orçamental, mas envolvido num quadro económico de evolução complexa e problemática. Ainda assim, do lado dos reticentes à presente fórmula governativa, a análise é clara. Este Governo, com esta base de apoio e estas medidas sociais, ou não vai durar, ou se durar não cumpre o déficit, ou se durar e cumprir o déficit, condenará a economia a não crescer por muito tempo, até porque se não esperará grandes mudanças nas orientações europeias e o quadro estrutural não será propício. Ao invés, do lado dos apoiantes da fórmula governativa, os argumentos são os opostos. O Governo durou, sobreviveu a sucessivas previsões de queda, cumprirá os déficits, promoverá mais justiça social e não desistirá de maior crescimento económico nos anos seguintes, com a expectativa de maior flexibilidade europeia. Deixando para outro momento a reflexão de fundo sobre o que a Europa deve fazer para se manter unida e nem confundir o que é bom para uns com o que é bom para todos, nem alimentar a legião de insatisfeitos e contestatários à espera de messianismos populistas, concentrar-me-ei apenas naquilo que o Presidente da República considera essencial fazer no contexto retratado. Começando pelo aparentemente mais urgente e terminando no mais longínquo, mas não menos premente. Primeiro, garantir a estabilidade política e social, evitar crises, fomentar distensão e acalmias coletivas. Segundo, continuar a estabelecer pontes e defender acordos políticos e sociais de regime, a pensar numa visão de crescimento efetivo a médio e longo prazo, mesmo se, como tudo indica, de dificílima viabilidade no curto prazo. E, neste contexto, insistir na concertação social sem parceiros privilegiados. Terceiro, criar condições para que os dois termos e polos da presente alternativa governativa, o do Governo e o da oposição, sejam o mais claros e fortes possíveis, para assegurarem aos portugueses caminhos inequívocos de escolha no presente e no futuro. Quarto, apoiar tudo quanto corresponda ao cumprimento de compromissos europeus no quadro da União Europeia e do euro, evitando assim dramatizações e especulações indesejáveis. Quinto, apoiar a consolidação do sistema bancário, estimulando a confiança e evitando tudo o que a possa atingir, perturbar ou afugentar. Sexto, chamar a atenção para o realismo e o pragmatismo na alegada conjugação do rigor orçamental com a justiça social. Sétimo, secundar uma mais acelerada aplicação dos fundos europeus, que se tem apresentado como atrasada e, por isso, de eficácia limitada. Oitavo, promover todas as reflexões e apoiar todas as iniciativas para incentivar o investimento, colocando acento tónico na estabilidade fiscal, na eficiência e eficácia da justiça, em todas as componentes da produtividade e da competitividade, na reforma do Estado ou no plano laboral. Nono, manifestar acrescido empenho quanto a áreas em acelerada progressão, como o turismo ou o mundo do digital. Décimo, convidar à reflexão de longo fôlego, como a de hoje, sobre os efeitos da globalização, o controle das contas públicas, a qualificação, a recusa de excessos financeiros, a redução dos custos de contexto, a angariação direta do investimento direto estrangeiro, a definição e execução consequente de uma política de exportações, a formação profissional, a dimensão e a capitalização das empresas, a projeção ajustada nas medidas setoriais. Em síntese, temos pela frente desafios difíceis e urgentes.
Do mundo e da Europa, não esperemos previsibilidades e ajudas excepcionais. Que não sejam, e já são muitas, o petróleo barato, o presente parcial da evolução genérica dos juros e da ainda que tendencialmente atenuada e no futuro progressivamente atenuada ação do Banco Central Europeu e da evolução lisonjeira de alguns, mas só alguns, dos nossos mercados europeus. O essencial do trabalho terá de ser nosso. Com coragem, com estudo, com realismo, com serenidade, com perseverança, com a busca de denominadores comuns no essencial para o regime, com clareza de demarcação de alternativa de governo e com capacidade de acreditarmos em nós próprios. Como dizia o Dr. Pedro Frais da Costa, a nossa história mostra que, mesmo quando perdemos oportunidades maiores, e perdemos muitas oportunidades, resistimos e ultrapassamos as expectativas alheias sobre nós próprios. Chegamos, nós e muitos dos nossos, onde ninguém imaginaria que pudéssemos chegar. O caso de hoje, o caso do Sr. Engenheiro António Guterres, como Secretário-Geral das Nações Unidas, é um exemplo, fruto de mérito próprio, mas também de unidade nacional, de conjugação de esforços da área do governo e da oposição e de criação de condições para tentar alcançar o sucesso desejado. Vale por isso a pena, sem escamotear a verdade, nem eludir os obstáculos, nem afastar a existência de alternativas que só ganham em serem claras e bem definidas, acreditarmos em nós próprios. É o que se espera de nós, neste tempo, a pensar no país do futuro. O povo português, como revelou uma vez mais nos últimos 4 anos, merece-o. E é o mínimo que por ele podemos e devemos fazer. Muito obrigado.